Boa tarde, aluno do segundo ano. Tá? Boa tarde, boa noite, não sei que horas que vocês vão assistir esse vídeo. Então, olha, nós estamos iniciando a aula remota e o nosso assunto é sobre iluminismo, tá? Como vocês podem ver. Então, o que nós vamos falar do iluminismo para a gente tentar entender esse acontecimento, essa transformação social e econômica que ocorreu no século XVIII na Europa. Primeiro fator, olha, a gente vai ver o contexto histórico que surgiu o iluminismo. Nós vamos ver a burguesia e o iluminismo, né? O que a burguesia ganha com toda essa transformação iluminista do século XVIII. Nós vamos ver as luzes da razão, né? Porque o iluminismo pode ser chamado o século das luzes também. O que o iluminismo defendia, né? O que ele combatia, os pensadores iluministas, o que cada um pensava, o que eles defendiam, o despotismo esclarecido, né? O que é esse despotismo, as ideias iluministas no Brasil, o que o iluminismo influenciou para a sociedade brasileira. Primeiro, o contexto que nós vamos ver. De fato, olha, o que é o iluminismo? Então vamos aqui, ó. É um pensamento, né, que ocorreu na Europa, né, tão marcado pelo miticismo religioso, conheceu a partir do século XVIII a nova possibilidade de construção sustentada no racionalismo. Deixa eu falar para vocês entender esse contexto que eu estou mostrando para vocês. A Europa, antes do século XVIII, lá na chamada Idade Média, vocês já viram falar, né, lógico, que todo conhecimento era provindo da Igreja Católica. Então, ou seja, o conhecimento era dominado pela religião, pelo miticismo religioso que era o catolicismo. No século XVIII, vários filósofos vão começar a escrever obras expondo as suas ideias contrárias às ideias religiosas que era colocado pela Igreja Católica. O mundo físico, seus fenômenos deixavam de ser justificado pela religião. Então, ou seja, passa a ser explicado pela razão. Então, ou seja, olha, toda a questão física, né, todo fenômeno que acontecia em torno do homem, deixa de ser explicado, deixa de ser justificado pela religião e passa a ser explicado pela razão. Mas que razão é essa, professor? Pela ciência, pelas indagações, pelos questionamentos. E a ciência ela vai aparecendo para justificar o porquê das coisas. Então vai deixando aquele misticismo lá do século XV até o final do século XVII. O iluminismo, acima de tudo, é uma revolução cultural, né, que propôs uma nova forma de entender. Então, ou seja, o iluminismo está aqui, foi acima de tudo uma revolução cultural, porque propôs uma nova forma de entender a natureza, a sociedade, e significou a transformação profunda, né, de pensar, rompeu com a maneira de como as pessoas pensavam antes. É uma nova maneira de você ver o mundo. É como você saísse de um período de escuridão e entrasse no mundo da claridade. A luz vai te iluminar o seu novo caminho. Então, ou seja, e essa luz, essa razão é o quê? É o conhecimento. Olha, o que tem a ver agora? O que é a burguesia e o iluminismo? Ao criticar o antigo regime, a burguesia foi desenvolvendo o quê? Sua própria ideologia. Mas olha, o que é esse antigo regime? Vamos lembrar aqui. Professor, o que é o antigo regime? Professor, fala para nós. Olha, o antigo regime, só vocês lembrar lá do regime monárquico, onde o poder centralizava todo na mão do rei, tá? Onde quem tinha, de certa forma, privilégio era a nobreza e o clero, e o terceiro estado, que era a burguesia, os camponeses, não tinha privilégio nenhum. E a burguesia vai desenvolver sua própria ideologia, baseando no seguinte argumento. Que argumento que essa burguesia ela vai começar a obter? O Estado só é verdadeiramente rico, poderoso, se for rico. Então a burguesia vai expondo esses pensamentos. E para enriquecer, precisa o quê?
precisa expandir as atividades capitalistas. Então, no antigo regime, quem controlava a economia? O Estado, o governo, o rei. Então, ninguém tinha liberdade econômica. A economia era controlada pelo rei. E o iluminismo vem com uma nova ideologia. E essa ideologia a burguesia vai expor dessa maneira. O Estado, para ele ser rico, tá? Para ele ser poderoso e forte, tem que ser rico. E para isso tem que ter o quê? Desenvolver as atividades capitalistas. E para isso nós temos que ter o quê? Liberdade econômica. Tá? Então aqui já fala, ó, para expandir as suas atividades econômicas é preciso de dar liberdade à burguesia. Então essa era uma questão. E quem colocava essa ideologia de liberdade? Era os iluministas. Iluminismo foi um fenômeno cultural, tá, que surgiu na Europa no século XVIII. Os iluministas são os filósofos que vai expor as suas ideias, tá? Meus lindinhos e lindinhas. Ó, a luz da razão. O ser humano torna-se produtor do conhecimento. Porque lá da Idade Média, a gente via que quem tinha o conhecimento, né, nós já falamos que era uma questão religiosa, então eles pregavam que tudo estava determinado por Deus, a questão do teocentrismo. E o iluminismo ela traz a questão da valorização humana, né, que vem o humanismo. O ser humano torna o produtor do conhecimento. Então, olha, o ser humano ele é o produtor do conhecimento. Aí que vem a ideia do humanismo, humano. Olha, o pressuposto básico do iluminismo era a razão. O seu objetivo era encontrar a verdade. E essa verdade ela é encontrada através do quê? Conhecimento, que poderia ser considerado verdadeiro como se fosse evidente para a razão e para o sentido. Então aí que vai entrar a questão da ciência também, tá? Aí que vai entrar a questão da ciência. Ciência. Oh, Edzinho lindo. Ciências. Tá? Então a razão ela trabalha junto com isso aqui, tá? Sempre aqui, ciência. Olha, a luz da razão ainda. Aí como eu falei para vocês que os iluministas, né, os filósofos começaram a escrever várias obras, colocando as suas ideias. Então eles vão escrever essa enciclopédia, tá, que iluminava. Nessa enciclopédia, gente, tinha todas as ideias. Abordava todos os assuntos. Filosofia, política, matemática, ciência, tudo. Tá? Tudo. Todo conhecimento. Essa enciclopédia. Então ela expunha todas essas ideias. Mas quem escreveu esse livro, essa obra, foi só um filósofo? Não, foram vários. Cada um vai expondo os seus pensamentos, as suas ideias. Ó, esclarecer e educar. Os homens são produto da educação e da sociedade em que vive. Tá? Então, para isso, precisa do quê? Do conhecimento. Tá? Então, é o conhecimento que vai modificar a sociedade. Aí vem o império da ciência. Né? A ciência adquiriu gigantesco poder de explicar o funcionamento do universo, que antes era explicado por quem? Pela Igreja Católica. Então, olha, quando aparece o iluminismo, vem a razão, vem a valorização humana, o humanismo. Então, o conhecimento agora vai ser explicado pelo homem, utilizando os seus estudos, o seu conhecimento e usando também a ciência. Agora, vamos ver o que o iluminismo defendia, como eu falei para vocês. O que o iluminismo defendia? Tá aqui, ó, igualdade jurídica, né? Então o que vai dizer? Olha, todos nós somos iguais perante a lei. Então não tem ninguém melhor do que o outro. Defendia a tolerância religiosa ou filosófica. Todo mundo tinha liberdade religiosa. E lá na Idade Média não se pregavam isso. Na Idade Média o que se valorizava era a religião católica. Então aquilo se prega, não importa a sua religião. Então o que nós temos que fazer é ter tolerância, respeitar todas as religiões, os pensamentos das pessoas. E também eles pregavam que a liberdade pessoal e social. Nós somos livres. Nós não podemos ultrapassar o limite do outro.
Nós temos a nossa liberdade pessoal e social. Agora, o que nós temos que fazer também é respeitar a liberdade do outro. O outro objetivo que eles defendiam era o direito à propriedade privada. Todos nós temos direito de ter a nossa própria propriedade. Vocês têm a casinha de vocês, eu também tenho a minha. Então nós temos a minha propriedade, eu tenho a minha propriedade e vocês têm. Então esse é o que o iluminista defendia. Isso, se a gente hoje observar, tudo isso está na lei, tá? Questão do direito respeitar, todos nós somos, né, temos a igualdade perante a lei, todos nós somos iguais perante a lei. Nós temos que ter tolerância, seja religiosa, seja tudo, mas nós temos que respeitar o outro, né? O que é diferente nós temos que respeitar, isso é tolerância. Então nós temos liberdade pessoal, nós temos direito à propriedade privada, tudo isso era defendido pelos iluministas. A defesa do contrato como mediador das relações sociais. Tá? Então isso também era pregado, era como assim, contrato social. Olha, é como você ter o direito, né, de escolher o seu representante, fazer um acordo, um contrato. E esse contrato que nós fazemos hoje é através dos votos. Né? Nós votamos em quem nós queremos a partir do momento que acreditamos. Mas votamos com o objetivo acreditando que eles vão fazer benefício para quem? Para a sociedade, para o povo. Agora, o que o iluminismo combatia? Vamos ver. O que eles não defendiam, que eles eram contra? Eles eram contra o absolutismo, né, monárquico. Eles eram contra o poder estar centralizado na mão de quem? Dos reis, tá? Tá aqui, bonitinho. Eles eram contra o mercantilismo, porque o mercantilismo é quando o Estado intervia na economia. Então, o que eles pregavam? Eles pregavam liberdade. Meu pai, não deu conta de escrever. Liberdade econômica. Liberdade econômica. Eles eram contra a tese do direito divino dos reis. O que quer dizer isso? Porque quando, olha, o rei da França, por exemplo, Luís XIV, Luís XV, eles pregavam que eles eram rei, mas eles tinham o direito divino do rei, porque eles acreditavam que o poder dele tinha sido dado por Deus e que ninguém poderia questionar esse Deus. Então eles queriam acabar com essa tese do direito divino dos reis. E eles também queriam acabar com a participação da igreja na vida pública. A igreja não deveria interferir na questão política, econômica, tá? Isso é o que o iluminismo combatia. Agora nós vamos ver os pensadores iluministas. Pensadores? Primeiro que nós vamos ver é Montesquieu. Aqui, ó. Montesquieu. Montesquieu, ele vai escrever uma obra, Separação dos Três Poderes, né? É a teoria para a sociedade liberal. E olha, essa obra que ele vai escrever, ele vai separar os três poderes: legislativo, executivo e judiciário. Que antes, lá no antigo regime, era tudo junto. Então todo o poder centralizava na mão de quem? O rei. E ninguém podia questionar. Então Montesquieu vem com a sua obra e vai colocar que o poder tem que ser separado para evitar o abuso do Estado contra o povo. Então, por isso que hoje nós temos o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. Legislativo, de vereadores, deputados, executivos, prefeitos, governadores, presidentes, e judiciário, que é do juiz, promotor, que vai fiscalizar esses outros dois poderes. Ok? Jovenzinhos. Olha, Voltaire, que é um dos pensadores também, ele já vem o seguinte, ele vai fazer uma crítica à igreja e à liberdade de pensamento. Então ele é contra a questão da intolerância da igreja católica. Por quê? Porque ele vai pregar que a liberdade, todo mundo tem o direito de liberdade de pensamento. Olha, não posso concordar com nenhuma palavra que você diz, mas defenderei até a morte o direito de você dizer. Então, olha, eu tenho o meu pensamento, vocês têm a de vocês, mas eu tenho que respeitar. Isso é liberdade de pensamento. O que você faz, o que você pensa, mesmo eu não concordando, mas eu tenho que respeitar enquanto ser humano. Isso é que é tolerância. Você respeitar o outro. Diderot de Alembert.
né? Ó, eles organizaram, ó, são os organizadores da Enciclopédia, né? Aquele livro que eu mostrei para você lá que tem todos os conhecimentos, que pretende reunir principalmente o conhecimento da época. Tá? Então eles vão colocar todas as ideias. Quando foi publicada essa enciclopédia, foi até proibido, né, pela igreja, pelos monarcas, né? Porque de certa forma levava o conhecimento a todas as pessoas, as ideias. Mas aí o que eles fizeram? Eles proibiram, mas as ideias elas foram surgindo, foram divulgadas clandestinamente, às escondidas. Ó, Rousseau, a teoria do bom selvagem, o contrato social. Ele vai dizer que o homem, olha aqui, ó, o homem é bom por natureza. O homem nasce bom, mas a sociedade que vai corromper esse indivíduo. Esse homem é que vai escrever o chamado contrato social. Nesse contrato social é que ele vai dizer que nós que temos que escolher os nossos governantes. Por isso que eu falo para vocês hoje, olha, como que nós legitimamos esse contrato social? Nós legitimamos através do quê? Do nosso votinho, voto, tá? Por isso que falamos que se nós votamos, nós temos o direito de tirá-los do poder. Então por isso que ele escreve, ele vai expor isso daí, mas ele vai dizer que o homem, nós já nascemos livres, mas nós nascemos livres, nós nascemos sem a noção de corrupção, sem nada. Mas aí vem a sociedade que vai corromper esse homem. É a própria sociedade que corrompe. Vamos ver o John Locke. Oh, mas é feio, né, gente? Se for ver assim, o John Locke é horrível. Ó, John Locke, o Estado deveria ser organizado a partir de um consenso, de acordo entre os cidadãos. Esse é o pensamento deles, né? Que, olha, Locke envolveu os confrontos políticos que levaram à instalação de parlamentarismo na Inglaterra. Aí, olha, lembra que a Inglaterra era absolutista e Locke, baseado nas ideias dele, né? Que o Estado deveria ser organizado a partir de um consenso do povo. O povo, o cidadão que deveria, né, reconhecer o Estado, né, produzir o Estado. Então, Locke vai pôr esse pensamento. Então, ele vai pôr essas ideias também de liberdade, que o cidadão é que tem o direito, o consenso de ajudar a criar o Estado, formar o Estado. Aí vem o iluminista, aqui é os teóricos da economia, né, na escola fisiocrata, né? Os fisiocratas, eles pregavam a implantação do capitalismo agrário, baseado no aumento da produção agrícola. Eles acreditavam que o Estado só era verdadeiramente rico com o desenvolvimento da agricultura. Então esses são quem? Os fisiocratas. Para eles a riqueza era na terra, ó, a terra, entendeu? Esses são os fisiocratas. Os pensadores iluministas teóricos, ó, para a economia. Na escola do liberalismo econômico tinha um Adam Smith. Ele vai dizer que a economia deveria ser dirigida pelo livre jogo da oferta e da procura, né? A procura do mercado. Se no mercado hoje está precisando mais de alimentos, produtos alimentícios, então produzia produtos alimentícios. Era a lei da oferta e da procura, tá? Então essa é a lei do Adam Smith, que é o liberalismo econômico, a liberdade econômica. Todo mundo era livre, cada um produzia, vendia o que quisesse. Era baseado na lei da oferta e da procura. Esses são os déspotas esclarecidos. Olha, eu vou falar para vocês de uma forma mais simples para vocês entenderem de cara o que são os déspotas esclarecidos. Olha, eram os monarcas absolutistas, né? Eles não vão deixar de ser absolutistas. Eles vão apenas colocar reformas iluministas nos campos social, econômicos. Os governantes, os reis, vão implementar, fazer reforma no seu estado, mas esses reis que vão fazer essas reformas políticas, econômicas, eles vão ser conhecidos como déspotas esclarecidos. Por quê? Porque eles vão pegar ideias, princípios iluministas e vão fazer a reforma. Os déspotas, olha aqui, ó, déspotas, aqui, ó,
esclarecido. De modo geral, a palavra déspota se refere a ditador, mas no nosso estudo ele designa um monarca absolutista, por demonstrarem respectivo acertos princípio iluminista. Ficariam conhecidos através dessa expressão, déspota esclarecido. Ele continua sendo absolutista, mas é devido às reformas que ele implanta no Estado, que são reformas com ideias iluministas, é que eles vão ser chamados de déspotas esclarecidos. Ok? As ideias iluministas do Brasil vai influenciar o que, gente? Quando o iluminismo, essas ideias chegam no Brasil, o que ela vai influenciar? Conjuração baiana, conjuração mineira, tá? Tudo, olha, vai refluenciar a Revolução Francesa lá na Europa, na França. Então, olha, vai influenciar a independência do Brasil. Tudo baseado nas ideias iluministas. Mas os primeiros fatores que vão influenciar é a conjuração mineira e a conjuração baiana, tá? No Brasil, essas ideias iluministas. Tá aí, ó. Ideias iluministas trazido por quem? Por esse lindo, maravilhoso Joaquim Dentista. Uma boa tarde para vocês, uma boa noite. Assista ao vídeo. Quando terminar de assistir o vídeo, não esqueça de se inscrever no meu canalzinho que eu estou começando, e dar aquele like e deixar o seu comentário, ok?